Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa aula Como construir e vender seus treinamentos. Muito bem, deixa eu dar uma olhadinha aqui se está tudo certo, tá? Me falem aí, por gentileza, estão me vendo, me escutando bem, tudo tranquilo aí? Por gentileza, eu vou às vezes olhar aqui também no meu celular, que a Elis que me dá apoio me diz se está tudo ok. Por favor. Sim, tudo certinho aí? Me vendo, me escutando bem? Perfeito, muito bom. Então, sejam muito bem-vindos a mais esta nossa aula. Hoje, nós temos muitas coisas para ver. Eu vou apresentar muito conteúdo aqui para vocês. Então, vamos lá. Estão com papel e caneta aí na mão? Porque vai ter muita coisa para vocês anotarem. Porque hoje eu vou dar aqui para vocês muitas coisas sobre treinamento, certo? Eu realmente quero poder aprofundar aqui com vocês, ok? Vamos lá, vou compartilhar minha tela, certo? Acho que fica mais didático, acho que vocês conseguem acompanhar melhor. Vamos combinar o seguinte, por gentileza, coloquem as dúvidas de vocês, né? Vão anotando aí que no final eu respondo, ok? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos lá. Ok, me digam se compartilhou aí, está tudo certinho. Compartilhou minha tela aí com vocês, ok? Tudo certo? Sim? Vamos lá então. Como construir e vender treinamentos de liderança para empresas? Nesta aula, você vai entender por que você deve ter treinamentos no seu portfólio, né? Muitos coaches não têm no seu portfólio treinamentos. E eu já posso garantir neste momento para você que isto pode até ser uma escolha, mas precisa ser uma escolha consciente sua. Por quê? Porque nós vamos ver aqui que treinamentos são uma das principais portas de entrada nas empresas, né? Eu sempre digo que eu não conheço nenhuma empresa que contrate processos individuais para todos os seus líderes, mas eu conheço centenas de empresas que contratam desenvolvimento em grupos, treinamentos para os seus líderes, ok? Então, nós vamos conversar também por que os treinamentos de liderança são os mais rentáveis do mercado. Qual é a metodologia mais eficaz quando nós estamos falando de desenvolvimento de competências, desenvolvimento comportamental dos líderes, certo? Aqui nós não estamos falando de desenvolvimento técnico. Em que sentido? Desenvolvimento do conhecimento técnico do negócio. Nós estamos falando do desenvolvimento comportamental das competências de liderança. Quero conversar com vocês também as diferenças entre treinamentos e workshops. Quando que você vende um e quando que você vende outro, isso é extremamente importante que você entenda. Como construir treinamentos que realmente geram resultados e como vender o seu primeiro treinamento, a estratégia perfeita, certo? Este, então, é o conteúdo que nós vamos ver hoje. Vejam, é bastante coisa. Então, vamos lá. Para quem que é esta aula? Essa aula é especialmente construída para coaches, palestrantes e treinadores que desejam atuar ou aumentar seus resultados no nicho mais lucrativo e promissor do mercado. Então, se você deseja entrar em empresa, se você é coach, palestrante, treinador, ou se você tem uma história e deseja atuar no nicho mais promissor, mais lucrativo, esta aula é para você. Vamos lá. Não sei se todos que estão aqui me conhecem, então vou me apresentar rapidamente para vocês, certo? Como vocês sabem, meu nome é Eliana Gomes, eu sou mentora de coaches de líderes, mas há mais de 20 anos eu trabalho desenvolvendo líderes. E hoje eu tenho mais de 700 alunos e mentorados na metodologia do coaching de liderança, entendendo aqui
coaching de liderança como processos individuais e em grupo, tanto de coaching quanto de treinamento. O meu foco é ajudar os coaches a construírem um negócio sólido, dominando as técnicas e metodologias certas para atuar no nicho mais lucrativo do mercado, que é o coaching de liderança. Eu sou psicóloga de formação, com especialista em dinâmica de grupos, formação em teoria sistêmica e em mediação de conflitos. Eu sou idealizadora, de várias formações na área de coaching de liderança. O nosso grande foco aqui no Instituto e a minha grande expertise é na área de lideranças e na área de empresas. E é exatamente sobre isso que nós vamos estar conversando aqui hoje. E claro, eu tenho diversas certificações internacionais também em coach e team coach, ok? Vamos lá. Qual é o nicho mais lucrativo e promissor do mercado? É o nicho de liderança. E vocês já vão entender por quê. Porque é no mundo empresarial que está a maior concentração de renda. Muitos coaches, dizem assim, muitas vezes, que não conseguem sobreviver de coaching, não conseguem viver de coaching, E na maioria das vezes é porque não estão num nicho que seja rentável. E por que o nicho empresarial e o nicho de liderança dentro das empresas, ele é tão lucrativo, tão rentável? Porque é no mundo empresarial que está a maior concentração de renda. E quando nós desenvolvemos líderes, nós estamos gerando renda, certo? Porque quando um líder é desenvolvido, os seus resultados aumentam. Consequentemente, os resultados da empresa também aumentam. Todo nicho que gera renda direta, certo? São nichos mais lucrativos. Porque o mundo corporativo é o que mais tem verba destinada para investimento em desenvolvimento. Por quê? Porque o mundo corporativo, ele sabe que depois que ele investiu em captação de clientes, em tecnologia, não lhe resta outra alternativa para melhorar os seus resultados se ele não investir nas pessoas. E ele sabe que para as equipes terem mais resultado, ele precisa investir nos seus líderes. Por quê? Porque os líderes interferem diretamente no resultado das equipes. Porque em momentos de crise, as empresas necessitam produzir mais com menos. Por incrível que pareça, quando nós trabalhamos na área de desenvolvimento de lideranças, dentro das empresas, nos momentos que as empresas estão em crise, que elas estão muitas vezes até demitindo, nestes momentos são os momentos que elas mais investem no desenvolvimento de liderança. Por quê? Porque exatamente nesses momentos ela precisa produzir mais com menos. E ela sabe que quem influencia diretamente nisso são os líderes. Porque as empresas sabem que o líder é a peça-chave no engajamento e produtividade das equipes. Quem aqui já trabalhou com empresas, já trabalhou dentro de empresas ou com empresas, sabe o quanto ter um líder bom ou um mau líder interfere na motivação, no engajamento e na produtividade das equipes. Porque os resultados da empresa, eles dependem da melhoria da performance do líder. Exatamente pelo que eu falei para vocês. E aqui tem uma grande questão, que nós precisamos entender. A grande maioria dos líderes que hoje são líderes não foram preparados para serem líderes. Se vocês pararem para pensar, vocês vão ver que todas as formações técnicas, engenheiros que a gente tem, muito dentro de indústria, os próprios administradores,
Nós, nas nossas graduações, os líderes nas suas graduações, eles não foram preparados para serem líderes, né? Pensem, por exemplo, né, na área de saúde, enfermeiros, fisioterapeutas. Ninguém foi preparado para ser líder na sua graduação, na sua formação. Nós mesmos, nós, na nossa graduação, fomos preparados para ser excelentes técnicos naquilo que nós nos propomos a estudar. Só que a maioria, né, dos engenheiros, dos enfermeiros, dos fisioterapeutas, né? Quando estão dentro de uma instituição, dentro de uma empresa, e aqui quando eu falo empresa, eu não estou me referindo somente a empresas tipo indústria, serviço, eu estou me referindo a qualquer tipo de instituição, certo? Que tenha líderes e liderados. Esses líderes não foram preparados. Eles eram excelentes técnicos que viraram líderes. Talvez muitos de vocês aqui que trabalharam dentro de empresas sabem disso, né? Que nós éramos excelentes técnicos, em função disso viramos líderes. Só que aí que começa o grande problema. Porque ser um líder é completamente diferente de ser um técnico. Quando eu sou um técnico, a minha entrega depende do meu trabalho, da minha produção. Quando eu sou líder, não, né? O meu resultado depende da produção da minha equipe. E por isso as competências são completamente diferentes. E é exatamente por isso que muitas vezes, né, as empresas tinham excelentes técnicos e passam a ter péssimos líderes, né? Exatamente porque as competências são diferentes. E aqui está o nosso grande nicho. Aqui está a nossa grande brecha de mercado. Porque cerca de 40% das ações de desenvolvimento nas empresas são direcionadas para os líderes, segundo estudos da ABTD. Aonde as empresas mais investem, aqui tem um outro dado interessante. Aonde as empresas mais investem, aonde elas melhor remuneram, é na área de liderança. Quem aqui já foi da área de RH sabe disso. Quando você contrata um profissional para realizar um desenvolvimento da área de atendimento, por exemplo, o valor hora, o valor que você paga para este profissional, que a empresa paga, que ela investe, é menor do que quando ela contrata um profissional para desenvolver os seus líderes. Por quê? Porque ela sabe que os seus líderes são uma das joias mais preciosas que ela tem dentro da empresa. Então, o investimento ele é muito mais pesado na área de liderança. E por que que você deve ter treinamentos de liderança no seu portfólio? Aqui tem uma máxima que eu sempre digo que é o seguinte: seja parecido o suficiente para ser confundido e diferente o suficiente para ser contratado. Guarde isso aqui. Se hoje você sair daqui apenas tendo entendido isso, eu garanto que você já vai estar alguns passos à frente de muitos profissionais do mercado. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Quando eu falo seja parecido o suficiente para ser confundido, mas diferente o suficiente para ser contratado, quer dizer o seguinte: trabalhe, tenha no seu portfólio aquilo que as empresas já conhecem, que já está no seu linguajar. Uma das principais portas de entrada dentro das empresas são workshops e treinamentos, certo? Por quê? Porque treinamentos e workshops já fazem parte do linguajar das empresas, já fazem parte da cultura, do planejamento das empresas. Por quê? Porque desde o começo elas precisam investir em treinamentos técnicos. Então, a palavra treinamento, a palavra workshop é extremamente comum dentro das empresas. É muito mais fácil você vender algo que já é familiar do que algo diferente, certo? Então, treinamentos é conhecido. Então, seja
parecido o suficiente para ser confundido. Quer dizer, fale o linguajar das empresas, treinamentos e workshops. Mas seja diferente o suficiente para ser contratado. Quer dizer, entre com uma metodologia diferente. É isto que vai te diferenciar no mercado, ok? Então é exatamente isso que nós vamos estar conversando agora. Treinamentos, como eu disse, já fazem parte do linguajar da cultura das empresas. As empresas já estão acostumadas, já faz parte do seu investimento, certo? Muitos coaches me reclamam e dizem assim: ai, Liana, as empresas, a maioria das empresas nem conhece coaching. É verdade. Então, saiba, é muito mais fácil você entrar por treinamento, que ela já conhece, do que você entrar por coaching, ok? Porque as empresas já estão acostumadas a contratar treinamentos, exatamente o que eu falei antes. Porque treinamentos, é que tem outro dado importante, porque treinamentos impactam o maior número de líderes. Aqui você precisa entender a linha de raciocínio das empresas, né? As empresas, sempre que elas vão fazer um investimento, elas pensam o seguinte: eu vou investir, vamos chutar aí um valor, eu vou investir R$7.000, eu vou impactar quantas pessoas? Se nós formos pensar no processo individual, né? A linha de raciocínio da empresa é: se eu for fazer esse investimento, né? Num processo de coaching individual, eu estou impactando diretamente um líder. A gente sabe que nós não estamos impactando só um líder, né? Nós estamos impactando todos os líderes que este líder, né, tem contato. Mas a linha de raciocínio da empresa não é essa, certo? A empresa pensa: bom, eu vou investir R$7.000 e eu vou impactar uma pessoa. Num treinamento e num workshop, não. Aí eu vou investir R$7.000, mas eu vou impactar 10, 20 pessoas. Percebem? Esta é a linha de raciocínio das empresas. E por isso é mais fácil entrar nas empresas por treinamentos e workshops. Na sequência, você vai vender coaching também. Mas é na sequência. Geralmente não é por coaching individual que você entra. Ok? Porque é no desenvolvimento de líderes que as empresas mais investem financeiramente e melhor remuneram os profissionais, o que eu falei antes para vocês, né? Porque são serviços replicáveis. Isso é outra coisa que você precisa entender. Por mais que os treinamentos, da forma que eu vou apresentar aqui para vocês, dentro desta metodologia, né, que é uma das metodologias que comprovadamente geram mais resultados, estes treinamentos, eles são replicáveis. Em alguns temas, quer dizer, em muitos temas, você tem, quando você elabora um treinamento, você replica este treinamento em várias empresas. O que vai mudar é, quando você está aplicando o treinamento, você também vai trabalhar as demandas, né, daquele grupo. Mas a linha dorsal é exatamente a mesma. Outra questão importante: por que treinamentos e workshops são replicáveis? Porque as competências de liderança, elas são as mesmas, independente de qual ramo de atuação as empresas têm. Tem, claro, algumas competências que são específicas, mas quando nós estamos falando de competências de liderança, nós temos um grande número de competências que são iguais em qualquer tipo de empresa. E aqui teve uma pergunta que me fizeram, e eu já vou aproveitar agora para responder, que é, me perguntaram assim: Liana, os líderes, eles estão em vários tipos de empresa, em vários ramos, né? Por exemplo, tem líderes em hospitais, tem líderes em farmácias, tem líderes em indústrias, né? Eu preciso dominar esta área de atuação do líder? De forma alguma. Sabe por quê? Porque você não vai trabalhar o negócio aonde este líder está. O que você vai trabalhar são as competências
de liderança, certo? E as competências de liderança são exatamente igual em qualquer tipo de empresa. Eu costumo brincar que liderança é que nem família, só muda o endereço, certo? E aqui tem um aspecto interessante, né? E quando esta coach me fez esta pergunta, né, eu me lembrei de quando eu comecei a trabalhar com líderes, né, que eu resolvi, na verdade, sair de dentro do mundo corporativo, deixar de ser CLT, né, e eu resolvi ter o meu negócio, né? Eu resolvi ter o meu negócio para desenvolver líderes. E eu vim da área de serviços, eu trabalhei por muitos anos dentro de prefeitura e hospital. E são duas áreas de serviço, né? E eu imaginava o seguinte, eu pensava assim, nossa, eu nunca vou poder atender uma empresa, né? Uma indústria. Porque eu não sei o que eu vou falar para os líderes, né? Eu nunca trabalhei dentro de uma indústria, né? Eu não entendo das dores, né? De como é que funciona uma indústria, eu não vou poder trabalhar dentro de indústrias. E eu, esses dias, né, eu estava falando sobre isso e eu disse que eu não me lembrava como é que eu tinha entrado dentro das indústrias. E aí eu parei, né, fui puxar pela memória. Porque eu realmente tinha essa crença limitante. Eu imaginava que, como eu não dominava a área de indústria, eu não podia trabalhar com indústria, eu não podia treinar, desenvolver líderes da área industrial, porque na minha cabeça eu não entendia daquele negócio, né, daquele ramo de atuação. Então eu não poderia. A grande estratégia, né, e eu vou apresentar isso para vocês mais no final, a grande estratégia no início, quando eu comecei, foi trabalhar com workshops e treinamentos abertos, aonde vinham líderes de várias empresas, né, para participar daquele workshop ou daquele treinamento. Dessa forma, eu criava uma grande autoridade e eu entrava nas empresas através destes trabalhos abertos. E foi ali, na verdade, que eu comecei a ter contatos com líderes de todos os ramos de atuação. E foi exatamente naquele momento que eu me dei conta que não interessava se o líder era da indústria, se ele era do comércio, se ele era da saúde. As dores e as dificuldades eram exatamente as mesmas. Ok? Então, por isso, os treinamentos também são replicáveis. Porque potencializa os seus ganhos por hora. Quando nós trabalhamos com treinamentos, né, eu já expliquei para vocês como é que a empresa pensa, qual é a linha de raciocínio que a empresa faz, né? E um treinamento leva a outro também, né? Então, isto potencializa os seus ganhos hoje, né? Qual é a nossa orientação? Qual é o valor médio de mercado, né? Hora treinamento que você cobra, né? Que os coaches de líderes, os treinadores de líderes costumam cobrar entre 300 a 600, 700 reais. Aí vai depender, claro, da sua expertise, do seu mercado, né? Mas é entre 300 e 600, 700 reais, né? Eu não sei como é que é este valor hora para você, né? Mas vamos colocar aí numa média. Se você cobrar 500 reais a hora, certo? Com um único workshop de 4 horas, você está faturando 2.000 reais. Muitas vezes este valor é muito maior que os processos de coaching individual em algumas áreas, ok? Então é uma bela fonte de lucro, é isso que eu quero dizer para vocês. É uma maneira mais segura de iniciar no mercado corporativo. Por quê? Os treinamentos dentro da metodologia que eu vou apresentar aqui para vocês, eles são até certo ponto controláveis, muito mais que coaching individual e coaching de grupo. A sua expertise para trabalhar com coaching individual e coaching de grupo, ela precisa ser muito maior. Por quê? Porque nos treinamentos dentro da metodologia, né, que eu vou apresentar aqui para vocês, você tem uma linha mestre. Você tem uma linha que é seguida, certo?
Que você, claro, quanto maior o treinamento, né, mais o grupo aprofunda. Mas quando você trabalha com treinamentos, workshops de 4 horas, treinamentos de 8, 16, 24 horas, você tem um controle muito grande do processo de desenvolvimento. Então, é uma das formas mais seguras de se começar no nicho corporativo. Mas aqui tem uma questão importante. Não se engane. O mercado corporativo, o nicho de liderança e os serviços de treinamentos, eles são extremamente promissores e lucrativos e estão muito carentes de bons profissionais. Eu estou constantemente dentro de empresas, certo? Então, eu conheço, as empresas têm muita dificuldade de encontrar coaches e profissionais que de verdade saibam desenvolver os seus líderes. O que representa grandes oportunidades. Se é um mercado carente, e na verdade é um mercado carente de bons profissionais, certo? E é um mercado que investe muito, mas por outro lado, ele não perdoa amadorismo. O que isso quer dizer? As empresas são profissionais. Ou você de verdade entrega resultado ou você tá fora. Não tem meio termo. Então, é um nicho lucrativo, é um nicho promissor, é um dos nichos que melhor remunera, mas é um dos nichos que mais você tem que entregar resultados, certo? É difícil entregar resultados? Não, desde que você saiba trabalhar. Se você não souber trabalhar, é bem provável que você não vai conseguir entregar resultados. E é exatamente isso que nós vamos estar conversando hoje aqui. E qual é a metodologia mais eficaz? Deixa eu tomar uma aguinha. Para treinamentos, né? Qual é a metodologia mais eficaz? Comprovadamente a metodologia vivencial. Sempre que eu falo de treinamentos, eu me sinto na obrigação de explicar uma questão para vocês. A maioria dos coaches, hoje eu já acho que tá menos, mas quando eu comecei, né, a falar sobre o nicho de liderança, quando eu comecei a falar que se você de verdade quer ser um coach de líderes, se de verdade você quer trabalhar com a área de empresas, se de verdade você quer entrar numa empresa e poder atender qualquer demanda de liderança em termos comportamentais, que você precisa saber trabalhar com treinamentos, muitos coaches faziam cara feia, né? E muitos me diziam, mas eu sou coach, eu não quero dar aula. Treinamento não está dentro do escopo de coach. E aqui vocês me perdoem se alguém de vocês pensa desta forma, certo? Mas isto é literalmente por desconhecer as metodologias existentes. Quando eu falo de treinamentos vivenciais, a metodologia vivencial, eu de forma alguma estou falando em você dar aula. E aqui eu quero mostrar algumas questões importantes para você. Você sabia que a metodologia vivencial é uma das bases teóricas do coaching de grupo? A metodologia vivencial, os treinamentos vivenciais, né, e a metodologia vivencial, ela existe antes do próprio coaching. E o coaching de grupo, ele traz para dentro a metodologia vivencial. Vocês sabem que o coaching, né, ele é uma metodologia que ele foi criado a partir de várias metodologias. Então, o treinamento vivencial, ele anda de mãos dadas com o coaching de grupo. O que muda, se é coaching ou se é treinamento que você vai propor, o que faz você propor um ou outro é a demanda da empresa, ok? Então, metodologia vivencial é uma das bases teóricas do coaching de grupo. O aprendizado se dá
a partir dos recursos e vivência do grupo. Quando nós estamos falando da metodologia vivencial, eu vou aprofundar aqui com vocês agora, a questão da metodologia vivencial. De forma alguma é você dando aula, muito pelo contrário. Você faz junto com o grupo uma construção de conhecimento. E os recursos, eles vêm do grupo. Você é um grande facilitador do processo de aprendizagem. Exatamente o que a gente é no coaching individual e no coaching de grupo. Nós somos facilitadores do processo de desenvolvimento. O conhecimento, ele, dentro da metodologia vivencial, ele é construído de dentro para fora. O que isso quer dizer? Hoje, comprovadamente, a metodologia vivencial é o que gera mais resultados em termos de liderança, certo? Em termos de mudança comportamental dos líderes. Por quê? Porque quando você trabalha com a metodologia vivencial, você trabalha a partir do conhecimento, a partir das crenças, a partir dos modelos mentais do líder, certo? Quando a gente fala em treinamento vivencial, que nós estamos desenvolvendo competências de liderança, não é possível desenvolver competências de liderança sem você desenvolver a pessoa do líder, certo? E hoje, comprovadamente, por que os treinamentos, workshops teóricos não funcionam mais? Porque, na verdade, o conhecimento, ele precisa ser construído de dentro para fora. Quando nós estamos trabalhando com a metodologia vivencial, o primeiro passo é acessar o que o grupo tem, os modelos mentais do grupo, as crenças do grupo, o conhecimento do grupo, para que a partir disto o grupo experimente algo diferente e possa fazer uma nova construção de conhecimento, certo? Então, quando nós estamos trabalhando com treinamento vivencial, o conhecimento, a construção do conhecimento, ele é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Os líderes estão cheios de teoria. O que não falta para o líder é teoria, certo? Só que tem uma grande questão, e vocês vão escutar muito isso nas empresas, que é, Liana, eles sabem que eles têm que fazer, eles sabem fazer, só que eles não fazem. E sabe por que eles não fazem? Eles não fazem porque, para eles, aquilo não faz sentido. Porque até aquele momento, todo o trabalho de desenvolvimento foi de fora para dentro. E agora precisa inverter isso. Enquanto líder, por ele, não resolver que aquilo é importante, ele pode participar de 1000 treinamentos teóricos que ele não vai fazer. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, pessoal, é importante que vocês entendam, porque é isto que nós conversamos com as empresas, certo? Muitas vezes eu vou visitar empresas, e as empresas me dizem, Liana, mas treinamento não funciona, desenvolvimento não funciona. E quando eu começo a investigar, e pedir para a empresa me explicar o que ela já fez, o que ela deixou de fazer, como é que foi, fica muito claro que do jeito que ela estava fazendo não ia funcionar mesmo. E eu digo isso para as empresas. Porque eram treinamentos de cartilha, treinamentos teóricos, onde alguém, um expert, ia lá e dizia para os líderes o que eles tinham que fazer. Isto não funciona. Na prática, isto não funciona. Enquanto o líder não entender por ele que aquilo é importante, ele não modifica comportamento. Ok? E é exatamente isso que a metodologia vivencial
propicia, ok? E por isso que ela tem tanto sucesso. Mas vamos lá. O que é esta tal da metodologia vivencial, né? O que é um treinamento vivencial? É uma metodologia focada no aqui e agora, aonde a experiência de cada participante é compartilhada no espaço-tempo do grupo, servindo de ponto de partida para a aprendizagem de cada um e de todos. Então, a metodologia vivencial, né, ela trabalha com a experiência do grupo, com aquilo que o grupo está vivenciando naquele momento. E a partir disso é feito as construções que necessitam ser feitas. É muito mais que aplicar uma dinâmica. Vocês vão encontrar no mercado, e por isso que eu disse que treinamentos vivenciais, né, é uma das metodologias, é um dos trabalhos extremamente carentes de bons profissionais. Porque nós temos muitos profissionais no mercado aplicando dinâmica. Aplicar dinâmica não é trabalhar com treinamento vivencial. Treinamento vivencial é muito mais que a aplicação de uma dinâmica. A dinâmica ela é apenas uma ferramenta para levantar e construir um aprendizado. Mas se você não sabe trabalhar após a dinâmica, de nada adianta. Aí é aqueles treinamentos que os líderes dizem assim, você pergunta como é que foi? Ah, foi bem legal, a gente brincou um monte. E realmente passaram brincando. Porque não houve o processamento, não houve a aprendizagem, nenhuma dinâmica, como nenhuma ferramenta de processos de coaching por si só gera transformação. O que gera transformação é tudo que vem depois da vivência, depois da aplicação da ferramenta. O processo passa por etapas que, quando bem conduzidas, geram grandes transformações. Eu ouso, pela minha vivência, dizer para vocês que treinamentos vivenciais é a metodologia que mais gera transformações de cultura dentro das empresas. Por quê? Porque ele trabalha de forma profunda, sustentada, o que precisa ser trabalhado, ok? E por que o processo vivencial de aprendizagem ele é tão efetivo? Vamos lá. Primeiro, porque o adulto ele aprende muito mais pela experiência e pela expectativa de buscar solução para os seus anseios e necessidades. O líder, o que ele quer, ele não quer teoria, ele está cheio de teoria. Ele quer experiência, ele quer a solução para os seus problemas, ok? E isso a metodologia vivencial propicia, que ele faça essa construção. Porque o problema da maioria dos líderes não é falta de conhecimento, que eu já falei para vocês, né? Porque o adulto possui um referencial interno, que necessita ser reconhecido e acionado para ocorrer uma nova aprendizagem, né? E é exatamente por isso que os treinamentos teóricos não funcionam, certo? Porque todo líder, eu costumo brincar, né? E essa é uma explicação que eu sempre dou, que é assim. É como se o líder, se quando a gente nascesse, né, a criança, por que a criança aprende de uma forma muito mais rápida que o adulto? Porque é como se a criança tivesse imaginem uma cartolina branca, certo? A criança, nós viemos ao mundo com essa cartolina em branco, porque nós não temos referencial, nós não temos experiência. Uma criança, se nunca viu uma laranja, certo? E ela te perguntar assim, qual é a cor de uma laranja? E a gente disser para ela assim, uma laranja é roxa. Na hora ela vai escrever lá na cartolina, laranja é roxa. Por quê? Porque ela não tem referencial interno. Ela não tem
experiência para fazer a comparação. Por isso ela aprende mais rápido, porque ela aceita aquilo. Aquilo entra como verdade. O que acontece com um adulto, né? E eu falo isso para os líderes, né? Quando a gente está trabalhando dentro da metodologia vivencial, isso é algo que eu explico para os líderes. O que acontece com a gente quando a gente é adulto? A nossa cartolina, ela está repleta. Tudo nós sabemos. E o que a gente não sabe, a gente acha que sabe. É muito raro, pense em você. É muito raro alguém te perguntar alguma coisa e você dizer assim, não tenho nem ideia do que isso seja. A gente sempre tem alguma ideia, pode estar completamente errado, mas a gente tem uma ideia. A gente tem um referencial, a gente tem um conceito introjetado. E como é que funciona, então, né, para a gente mudar conceitos, mudar comportamentos? Se tá lá na minha cartolina escrita, né, que o jeito certo de fazer é o jeito A, não é porque você, facilitador, coach ou até o diretor da empresa diz que o melhor jeito é o B, que eu vou mudar a crença interna que eu tenho. Eu só mudo a minha crença interna quando eu experimento algo diferente e eu me dou conta que tem um outro jeito de fazer, que é diferente daquele que estava escrito lá na minha cartolina. Esta é a hora que o líder resolve rever o seu referencial interno e, muitas vezes, alterar. E é aí que a mudança acontece. E é por isso que a mudança é sustentada. Porque a mudança ela é interna, ela não é externa. Ok? Vamos lá. Como é que funciona o processo vivencial de aprendizagem? Né? Que é o que a gente trabalha dentro dos treinamentos vivenciais. Você sempre vai estar propondo uma vivência, certo? Uma atividade vivencial para o grupo realizar. O grupo realizou essa atividade, vem um segundo momento, que é a análise de como o grupo funcionou, o que ele percebeu, os sentimentos. É a hora que o grupo sai e olha para aquilo que eles fizeram ali, naquele momento. Logo na sequência vem toda a conexão, a comparação com a realidade. E aí o fechamento, né, é a conceituação. Mas vamos lá. Toda essa parte aqui, ó, isto aqui é o processo. É exatamente isso aqui que é o processo vivencial de aprendizagem. O que quem não domina o processo de vivencial de aprendizagem faz? Aplica a vivência e acha que a transformação vai ocorrer. Nunca. Porque aqui não acontece nada. Aqui acontece apenas uma vivência. Se não tiver reflexão, se não tiver comparação, conexão com a realidade, e se isto não for estruturado, os conceitos internos não mudam. Então, este é o processo vivencial de aprendizagem, ok? E quais são as 4 fases, então, que todo treinamento deve percorrer dentro agora, falando, né, de treinamentos vivenciais, que ele deve percorrer para ser efetivo? São 4 fases. A primeira fase é a fase de alinhamento e contratação. Aqui é aonde? Assim, ó, o primeiro erro que a grande maioria dos profissionais cometem é aplicam a dinâmica pela dinâmica, certo? É isso. Usam a ferramenta e não sabem fazer processo vivencial de aprendizagem. Não vai ocorrer mudança, muito menos sustentada. Segundo erro que a maioria dos profissionais que se propõem a trabalhar com treinamento, se não dominam a metodologia, eles pecam na estruturação do treinamento. Se você não entender as fases que o grupo passa,
você não vai saber estruturar um treinamento. Consequentemente, você não vai ter resultados. Então, quais são as 4 fases que todo treinamento deve passar, workshops e treinamentos? De forma diferente, mas todos eles passam, certo? A primeira fase é alinhamento e contratação. Vamos lá, geralmente quando a gente vai realizar um treinamento, aqui eu vou falar especificamente dentro de empresas, certo? Quando a gente vai realizar um treinamento, nós conversamos muito com a empresa. Daqui um pouco nós vamos ver os 4 passos, né, para você estruturar seus treinamentos. Mas você foi lá, fez uma reunião com a empresa, fez o diagnóstico, né? A empresa te trouxe a demanda, você elaborou uma proposta, apresentou, fechou com a empresa. Agora você vai pro treinamento, certo? Você não pode esquecer que este grupo, ele está chegando cru para este treinamento, frio para este treinamento. Então, a primeira fase é alinhamento e contratação. O que isso quer dizer? A primeira fase de todo o treinamento é alinhar expectativas e realizar o contrato emocional com o grupo. Eu, por muito tempo, enquanto eu desconhecia estas 4 fases, o que acontecia? Eu partia do pressuposto que, como eu já tinha negociado com a empresa, como a empresa já tinha me dado a demanda, como nós tínhamos combinado que ela ia comunicar para os líderes, eu partia do pressuposto que os líderes chegavam no treinamento já com tudo isso alinhado. E por muitas vezes, né, eu percebia o grupo resistente, aqueles silêncios, conversas paralelas, faltas, chegando antes, chegando depois e saindo antes, né? E eu por muito tempo pensava que isso era problema do grupo. Até que um dia eu me dei conta que não, que como isso se repetia com grupos diferentes, que talvez o problema não fosse do grupo. E aí eu me dei conta da triste realidade, né? Triste entre aspas, né? Que o problema era meu, era falha técnica minha. Eu não entendia estas fases e foi aí que eu fui estudar. E foi aí que eu fui entender que o grupo passa por etapas, por fases. E que se eu não respeitar e não trabalhar cada uma dessas fases, o trabalho não vai ter resultado. Então, a primeira fase é alinhamento e contratação. Entenda, você precisa alinhar com os participantes as expectativas em relação a esse trabalho, que cada um chega com uma expectativa, né? Talvez você diga assim, não, Liana, mas a empresa já divulgou. Você sabe qual é a maior dificuldade dentro das empresas? Comunicação. E entre o que a empresa diz e o líder entende, tem uma grande diferença. Então, os líderes chegam com expectativas diferentes, certo? E se eles chegam com expectativas diferentes e nós não alinhamos as expectativas, o que vai acontecer? Muitos, no final, vão estar insatisfeitos. E esta primeira fase também é de contratação, que a gente chama contratação emocional com o grupo. É aonde você começa a criar o ambiente seguro e o comprometimento do grupo. É este o momento que este treinamento tem que passar a ser daquele grupo e não mais da empresa. O grupo precisa se comprometer, ok? Então, a primeira fase é exatamente essa, alinhamento e contratação. Feito o alinhamento e contratação, nós entramos na segunda fase, que é a fase de integração e aquecimento. Bom, nós já alinhamos expectativas, nós já contratamos as regras com o grupo, as regras emocionais, e aqui nós temos regras objetivas e subjetivas para trabalhar com o grupo. Agora vem a fase de integração e aquecimento. Esta é uma fase que também trabalha ainda fortemente a construção do ambiente seguro.
Quando nós estamos falando de treinamentos vivenciais, nós estamos falando, vocês viram quando eu mostrei lá o processo vivencial de aprendizagem, né? O grupo vai estar sempre participando de alguma coisa, de uma atividade, de uma vivência, né? Se eu estou dizendo que o grupo vai participar de uma atividade, de uma vivência, eu estou dizendo que o grupo vai ter que se expor, certo? E o grupo não vai se expor se a gente não conseguir criar um ambiente seguro. E a responsabilidade de criar este ambiente seguro é totalmente nossa, ok? E esta fase, ela vem exatamente para isso. Quando nós trabalhamos a integração do grupo, nós estamos trabalhando na construção do ambiente seguro, para que esses líderes realmente possam entrar e se soltar, ok? E aprofundar. E é a fase de aquecimento também. Mas entendam, aqui não é aquecimento no sentido de aquecer a energia do grupo ficar motivado. Não. É aquecimento para os temas que nós vamos trabalhar naquele treinamento. Ok? Terceira fase. Agora sim vem a fase do desenvolvimento propriamente dito, do foco daquele treinamento, das competências que nós nos propomos a desenvolver naquele grupo. Vejam, o desenvolvimento das competências propriamente ditas, elas só entram no terceiro momento, certo? No momento de desenvolvimento. O que a maioria dos profissionais fazem? Eles literalmente não fazem alinhamento e contratação, não fazem integração e aquecimento e entram direto no desenvolvimento. E depois não sabem por que o grupo não aprofundou, por que ficou conversas paralelas, por que o grupo ficou revidando, por que o grupo entrou em resistência? Sim, porque você não fez o que você tinha que fazer. Você não respeitou os momentos do grupo até chegar aqui, ok? E aí, depois disso, nós temos a quarta fase, que aí sim é fechamento, aplicação e avaliação. Aqui é a hora de tudo isso que nós trabalhamos aqui, como é que você leva isso para a prática, né? Como é que você coloca isso no seu dia a dia. E é o momento que também nós fazemos todo o fechamento e toda a avaliação do trabalho. Que quando nós estamos trabalhando em company, né, que nós vendemos um treinamento para a empresa, ele é fundamental, porque esta avaliação aqui vai constar no nosso relatório, que nós vamos entregar para a empresa na nossa reunião de feedback, que tem o grande objetivo de alavancar novos projetos, ok? Tranquilos até aqui? E quais são as diferenças entre treinamentos e workshops? A diferença não é metodológica, não é na metodologia, certo? Treinamentos e workshops trabalham dentro da metodologia vivencial. Mas o que os objetivos, as entregas que nós fazemos num workshop, num treinamento, são diferentes. Vamos entender isso. O que um workshop, qual é a transformação que um workshop ocasiona? Um workshop, ele amplia o nível de consciência e mobiliza para a necessidade de mudança. Um workshop, ele não tem o poder de instalar competência. Por que, Eliana? Não tem tempo, certo? Em 4 horas você não instala competências. Então, um workshop, ele trabalha no nível de ampliar a consciência do líder e mobilizar ele para o desejo para a mudança. Os workshops, eles duram em torno de 3 a 4 horas, certo? Treinamentos não. Treinamentos, nós já instalamos competências e nós realizamos a construção do conhecimento. No workshop também tem construção de conhecimento, certo? Só que nós mobilizamos para a necessidade da mudança. No treinamento, não. Nós já instalamos competências. E nós consideramos treinamentos acima de 4 horas, certo? Acima de 8 horas, ok?
Quais são os 4 passos que você deve seguir para estruturar seus treinamentos? Vamos lá. Passo 1, diagnóstico. Esta é uma das fases mais importantes para o sucesso do seu treinamento, pois é nela que você define a linha dorsal que vai impactar e influenciar os demais passos. Agora, o que eu vou te apresentar aqui é literalmente como é que você estrutura seus treinamentos, certo? É neste momento, no momento do diagnóstico, que você define aspectos como qual é o tema, o foco do treinamento, quem é o público, qual é a carga horária, qual é o programa, né, o foco a ser desenvolvido, quais são as competências que você vai trabalhar e que você tem por foco desenvolver neste treinamento. Essa fase, ela tem características distintas quando você está fazendo treinamentos abertos ou em company. Já vou te mostrar isso. Vamos entender isso, né? Acredito que a maioria de vocês saiba, mas acho que vale a pena eu explicar. O que são treinamentos abertos, o que são treinamentos em company? E nós podemos trabalhar com os dois formatos e devemos trabalhar com os dois formatos, certo? Treinamentos abertos são aqueles treinamentos que você faz na comunidade, certo? Aí na sua cidade, em parceria com alguma instituição ou não, né? Aonde vem líderes de várias empresas para participar do seu treinamento. O que é um treinamento em company? Um treinamento em company não. A empresa te contrata para você desenvolver exclusivamente o grupo dela. E quando nós estamos trabalhando, dependendo se é em company ou se é aberto, o que nós levamos em conta é diferente. Você já vai entender isso. Primeiro, defina o foco e programa. Definir o foco significa definir o que vai ser trabalhado no treinamento e qual o aporte teórico será utilizado. Presta atenção na ordem. Porque geralmente os profissionais fazem o quê? Eles querem começar pelas ferramentas. Não tem jeito mais torto de você estruturar um treinamento com maiores chances de dar errado do que você querer começar do final para o início. A primeira coisa, independente se é fechado ou aberto, em company ou aberto, a primeira coisa que você precisa definir é, bom, qual é o foco? Qual é o objetivo? O que este treinamento se propõe? Ele se propõe a trabalhar o quê? Primeira definição, certo? Segunda definição. Qual é o aporte teórico que eu vou utilizar aqui? Por quê, pessoal? Vamos pegar um exemplo, certo? Vamos pegar o exemplo do feedback, certo? Um treinamento de feedback. O foco é desenvolver a competência do feedback. A segunda pergunta que você precisa se responder é qual é o aporte teórico que eu vou utilizar? Porque nós temos várias técnicas de feedback, várias formas de abordar o feedback. Qual é a linha que você vai seguir neste treinamento, certo? E por que isso é importante? Porque tudo que vem depois vai vir em cima disso. Às vezes, os coaches me perguntam assim, Eliane, eu estou fazendo um treinamento sobre produtividade. Qual é a dinâmica que tu me sugere? A primeira pergunta que eu faço é, qual é o seu objetivo? É trabalhar produtividade em que sentido? A segunda pergunta que eu sempre faço é, qual é o aporte teórico que você está utilizando? Porque todas as ferramentas que nós vamos utilizar, elas têm que levantar e levar o grupo para aquela construção de conhecimento, ok? E como que nós definimos o foco, né? O foco do treinamento.
a partir das necessidades levantadas pela empresa nos trabalhos in company. Então, se você vai fazer um treinamento in company, quem dá o foco é a empresa. A empresa, no teu briefing com a empresa, você vai levantar qual é a necessidade dela. Nos treinamentos abertos, não. Você vai definir o foco a partir do diagnóstico que você tem do seu público ou o tema da sua expertise, certo? Então, treinamentos in company, quem define o escopo, o foco, os objetivos é a empresa. A empresa é que vai te dizer o que ela precisa desenvolver. Quando você está fazendo um treinamento aberto, não. É você que define. E você vai atrair os líderes que necessitam daquilo que você está se propondo a desenvolver. Treinamentos in company. Neste tipo de treinamento, é indispensável que você tenha uma reunião com a empresa para definir claramente quais são as necessidades da mesma, mapeando assim quais são as suas dores e desejos. É uma reunião dirigida e que tem por objetivo você conhecer a empresa, sua cultura e necessidades, construir um relacionamento, uma relação de parceria e apresentar sua metodologia. Essa reunião de briefing com a empresa, ela é fundamental, certo? Você precisa entender claramente qual é a necessidade da empresa. Se você não entender claramente qual é a necessidade, qual é o problema da empresa, né, em relação aos líderes naquele momento, você não tem como estruturar um treinamento, certo? Às vezes os coaches me dizem assim, eu tenho que estruturar um treinamento, eu fui lá, fiz uma reunião com a empresa, eu digo, perfeito, né? Qual foi o briefing, né? O que essa empresa necessita, qual é o problema? E aí eles me dizem assim às vezes, Liana, ela quer desenvolver seus líderes. Eu digo sim. E aí, vocês percebem que desenvolver líderes não é briefing. Querem desenvolver os líderes no quê? Em qual competência? O que essa empresa está vendo como dificuldade? Você querer trabalhar liderança é extremamente amplo. Então, você necessita saber fazer essa reunião com a empresa. Se você não tiver claro o objetivo, por melhor que você seja, você não vai conseguir estruturar um treinamento, certo? Que realmente gere transformações. Desta reunião, você necessita sair com as seguintes questões respondidas. Quando é nessa reunião com a empresa, né, você tem que saber e responder essas questões. Quais são realmente as necessidades da empresa? Qual é o problema que a empresa está tendo nesse momento em relação a líderes, né? O que ela deseja? Quais os resultados ela espera deste treinamento? Ao final deste treinamento, o que ela quer ter visto? Aqui, anotem isto. Esta é uma bela orientação para vocês em uma das perguntas indispensáveis. Quando nós perguntamos para a empresa, ok, vamos lá, vamos dizer que a empresa diga, eu quero desenvolver meus líderes, quero desenvolver liderança. Querem saber outro tema que às vezes os coaches escutam e acham que tá ok e não tá nada ok, quando a empresa diz assim, nós temos problema de comunicação, nós precisamos desenvolver a comunicação nos nossos líderes. Comunicação tem 1.500 coisas que podem ser trabalhadas. O que é de comunicação que não está bem? O que é de comunicação que está interferindo nos resultados da empresa? E essa é uma pergunta que ajuda a empresa a ter que te dizer isso. Quando a gente pergunta, qual é o resultado? Né? Motivação também, Renata. Perfeito. Motivação não nos diz nada, certo? Motivação é consequência, certo? Vamos lá. Uma pergunta que, se a gente fizer, a gente vai começar a aprofundar.
Quais são os resultados na prática que você quer ver no grupo quando finalizar esse treinamento? Porque aí ela vai te falar dos problemas que ela tem, ok? Então não caiam nessa, certo? Vou montar um treinamento de motivação. A empresa me pediu comunicação. A empresa me pediu liderança. A chance de vocês errarem na estruturação e vocês não atingirem o resultado é muito grande. Outra pergunta que vocês têm que saber responder no final dessa reunião: que tipos de treinamento já foram realizados? Que temas já foram abordados? E quais os resultados que teve? Se teve resultado positivo, o que ela percebe que ajudou nos resultados positivos? Se não teve, por que não teve? Uma vez eu fui numa empresa, né? Eu estava fazendo briefing com essa empresa, né? E era um grande projeto. E teve uma reunião que o gerente de recursos humanos, ele passou 2 horas me apresentando gráficos e me provando por A mais B por que treinamentos não funcionavam. Só que eu estava lá para fazer um processo de desenvolvimento, né, com os líderes. Quando ele terminou, eu disse para ele: está coberto de razão, do jeito que vocês fizeram, vocês só botaram tempo e dinheiro fora mesmo. Porque desse jeito não funciona. Percebem? Quais são as suas maiores dificuldades na área de liderança? E por que ele imagina que existam essas dificuldades? Essas são perguntas que você sempre tem que fazer, certo? Essas perguntas não só definem o foco do treinamento, mas também permitem conhecer um pouco da empresa e da cultura. Com esses elementos, podemos elaborar um treinamento personalizado que de verdade vai gerar resultados. Lembram que eu disse lá no início? Esse é um nicho extremamente lucrativo, que faz grandes investimentos, mas cobra de você resultados, ok? Nos treinamentos abertos, como é que nós definimos, né? Neste caso, o foco, né? Como é que nós definimos o foco? Neste caso, é você que está ofertando o treinamento e você vai chamar, né? Atrair as pessoas que têm interesse naquele tema, né? Que você está se propondo a trabalhar. Portanto, o foco a ser trabalhado deve se originar da sua expertise, além de estar relacionado a algum tema específico ou do conhecimento que você tem acerca das necessidades, dores e desejos do seu público-alvo. Geralmente, quando a gente vai fazer um treinamento aberto, nós pensamos 2 coisas. Uma é qual é a minha expertise, com o que eu sei trabalhar. E segundo é, o que os líderes necessitam? Quais são as dores? Quais são os desejos? Porque se você não trabalhar ou na dor ou no desejo, este líder não vai aderir ao seu treinamento. Ele não vai vir, ele não vai se inscrever, certo? Agora, isto vale ouro. Isso que eu vou em vários momentos aqui eu vou apresentar isso aqui para vocês, né? Que são orientações de verdade que valem ouro. Tenha foco na definição do tema e do programa. Não queira trabalhar vários assuntos num curto espaço de tempo, pois assim você não aprofundará nada e colocará em risco os resultados do seu trabalho. As empresas sempre vão te pedir, certo? Que você mude a cultura dela, de preferência em 4 horas. Certo? Claro, estou exagerando aqui, mas as empresas pedem isso mesmo. A maioria, né, das empresas, elas pedem que você trabalhe várias competências num curtíssimo espaço de tempo. E a empresa faz isso porque ela não tem o conhecimento técnico. Essa não é a expertise dela e não tem problema algum. Mas você não pode aceitar. Às vezes eu vejo coaches querendo fazer workshops, primeiro, querendo desenvolver competências. Primeiro erro, workshop não desenvolve competência.
e quer trabalhar 3, 4 competências no workshop, ou um treinamento de 8 horas, quer trabalhar 3, 4 competências num treinamento de 8 horas, eu sinto em dizer, você não vai instalar competência nenhuma e você vai ser superficial em tudo. Então, pega esta regra de ouro aqui. Não queira trabalhar vários assuntos num curto espaço de tempo, ok? Porque isso vai te queimar. Defina seu público. Este é o momento que você define o público do treinamento. Então, definir o foco, tanto em company quanto aberto, certo? Definir o foco do treinamento. Definiu qual é o aporte teórico que vai te guiar neste treinamento. Agora você precisa definir o público. Isso é fundamental, pois define qual o nível de aprofundamento que você irá trabalhar em cada tema, bem como a linguagem e os exemplos que você vai usar. Por mais que nós estejamos trabalhando o mesmo tema, se eu estou trabalhando com nível gerencial, o nível de profundidade é um. Se eu estou trabalhando com um nível de supervisão, a profundidade é outro, ok? Então, tenha clareza qual é o público deste treinamento que você vai estar fazendo. Vou fazer um treinamento aberto, defina qual é o público. Se é nível gerencial, se é nível de supervisão, se é nível de coordenação. Nos trabalhos internos, dentro de empresas, mesmíssima coisa. Qual é o grupo que você vai trabalhar? E aqui tem uma outra questão, né? Que vem a regra de ouro. As empresas vão querer colocar todos os níveis hierárquicos juntos, por uma questão financeira e por falta de conhecimento técnico. Ela vai te dizer, eu tenho esse problema, e esse problema é de todos os níveis, e às vezes é mesmo, certo? E aí ela quer colocar gerente, supervisor, coordenador e o líder de linha, todos no mesmo grupo. Jamais faça isso. Nos treinamentos em company, não coloque níveis hierárquicos diferentes em um mesmo grupo, pois estes têm necessidades, dores e desejos diferenciados. Então, os gerentes, o grupo gerencial, ele tem as suas dores, as suas necessidades, que é diferente do grupo de supervisão, que é diferente do grupo diretivo. Este é um motivo. O outro motivo pelo qual nós nunca colocamos níveis hierárquicos juntos, quando nós estamos trabalhando num processo de desenvolvimento, é que quando você coloca níveis hierárquicos diferentes no mesmo treinamento, ninguém se desenvolve. Sabe por quê? Porque ninguém se solta. Por quê? Porque o gerente, vamos imaginar que a gente tenha gerentes e supervisores. O gerente não vai estar se expondo e trazendo as suas dificuldades, tendo supervisores da sua equipe ali no grupo. Você concorda comigo? E ele está completamente certo. Já o nível de supervisão também não vai trazer as suas dificuldades de forma clara e aberta, porque o seu gerente está ali. Então, quando você mistura níveis hierárquicos, você impossibilita o desenvolvimento de todos, ok? Só que as empresas vão te pedir isso. Quem tem que saber explicar por que você não coloca níveis hierárquicos juntos é você. Nos treinamentos abertos, defina claramente na sua divulgação qual é o público-alvo e os temas a serem trabalhados. Porque no grupo, num treinamento aberto, nós não temos como fazer essa filtragem, né? Na empresa a gente tem. No treinamento aberto você está divulgando, mas então como é que a gente faz essa filtragem, né? Como é que a gente tenta evitar isso? Deixando muito claro, né? Para quem é este treinamento e qual é o objetivo, certo? Ah, vai acontecer de você ter um gerente, você vai ter um supervisor? Vai, certo? Mas aí geralmente são de empresas diferentes, porque na divulgação você deixou claro,
se é para o nível gerencial ou se é para o nível de supervisão, ok? Defina a carga horária. Definido o foco, chegou a hora de determinar a carga horária que você necessita para trabalhar, né, as competências, os conteúdos que você se propôs. Você pode elaborar treinamentos de 8, 16, 32, 48 horas e até formações de 80 horas ou mais. O que vai definir? A demanda do seu cliente e o seu nível de expertise, certo? O que realmente o cliente necessita, né? E o quanto você tem expertise para atender aquilo que o seu cliente necessita, ok? Neste ponto, vale a pena checar, no caso do cliente in company, qual é a expectativa que ele tem em relação à carga horária, certo? Pois muitas vezes aqui vai aparecer aquilo que eu falei para vocês. A demanda e a carga horária são incoerentes. Ele quer que você trabalhe 5 competências em 4 horas. Impossível, ok? Um bom balizador de conteúdos, competências a serem desenvolvidas versus carga horária é: nunca estime menos de 4 horas para cada tema, para cada competência, ok? Muito bem, deixa eu tomar uma aguinha. Passo 2. Defina o aporte teórico. Você realizou já o passo 1. Agora está na hora. Você já definiu público, carga horária, foco, objetivo. Agora, ok. Agora chegou a hora de definir qual é o aporte teórico que você vai utilizar. O aporte teórico ele vai estar relacionado obrigatoriamente às competências que você pretende desenvolver. E é exatamente esta definição do aporte teórico é que vai te orientar na escolha das ferramentas que vão ser utilizadas, certo? Lembrando que na metodologia vivencial, apenas 20% do tempo é destinado ao fechamento teórico. Lembra que a gente viu lá, que eu mostrei para vocês, o processo vivencial, atividade, avaliação, né, análise, conexão e aporte teórico, né, a parte de construção ali, fechamento teórico. Fechamento teórico num treinamento vivencial, ele nunca ultrapassa 20% do tempo, certo? Só que ele é de extrema importância, porque ele vem dar corpo, da consistência, para fechar toda a construção que você fez. Porque, na verdade, quando a gente fala lá do aporte teórico, na verdade é você dar nome para tudo aquilo que o grupo já construiu, que o grupo já fez, certo? E aqui tem um outro aspecto extremamente importante que vocês precisam entender, quem deseja trabalhar com líderes e empresas. Os líderes, eles são extremamente racionais e as empresas também, certo? Então, você não pode ficar trabalhando só no subjetivo, só no emocional. Você tem que mesclar. Você precisa trabalhar subjetivo, você precisa trabalhar emocional e, ao mesmo tempo, você tem que trabalhar o racional, certo? Porque senão o grupo entra em resistência. E quando nós entramos no fechamento com aporte teórico, né, que é no máximo 20% do tempo, este é o momento que a gente dá nome, que a gente organiza tudo aquilo que o grupo já construiu. Mas isto é extremamente importante para o líder, porque isto, quando você entra com esse fechamento teórico, com o fechamento teórico mesmo, né, de tudo que o grupo já trabalhou, isto alimenta e sossega o lado racional do líder, ok? Senão ele vai entrar em resistência. Já conversei sobre isso aqui com vocês. Quando digo que é só 20% é destinado ao aporte teórico, não quero dizer com isso que este seja menos importante que a vivência. Na verdade, nós vamos construindo o aporte teórico durante toda a fase da vivência e processamento, que eu estava explicando para vocês. Essa é uma das grandes diferenças das demais metodologias, que é a forma como nós trabalhamos as construções teóricas.
Estas vão sendo construídas na vivência do grupo. Todo conhecimento, ele é construído pelo grupo, a partir das vivências e dos questionamentos que nós levamos para o grupo. E por isso nós somos os facilitadores do processo, ok? Regra de ouro: não prometam que você não pode entregar. Colocar muitos temas em um curto espaço de tempo é fatal para os resultados do seu treinamento. Não caia na tentação de querer agradar o seu cliente, a empresa, e prometer dar conta de tudo em 8 horas. Estou dando um exemplo aqui, né? Pois isto não é possível. E tenha certeza que no final, quem vai ficar de incompetente é você. Não é a empresa. A empresa não vai dizer, eu queria muita coisa em pouco tempo. Não, é o facilitador que foi incompetente. Não, ele não trouxe resultado, ele é ruim. Em 8 horas, o máximo que você consegue trabalhar é 2 temas, 2 competências, e não mais que isso, ok? Terceiro passo, agora sim chegou a hora das ferramentas, né? Vejam, nós só definimos as ferramentas no terceiro passo. Primeiro nós definimos foco, objetivo, público, carga horária, aporte teórico. Agora sim, tá bem. Quais são as ferramentas, né? Ferramentas são instrumentos utilizados para alavancar um aprendizado. As ferramentas, quando nós estamos falando em treinamento vivencial, elas podem ser de diversos tipos. Dinâmica de grupos, testes, simulações, jogos, entre outros. Metáforas, né? A escolha adequada das ferramentas é parte essencial de um treinamento vivencial, pois é a partir desta escolha que se dará todo o processo de aprendizado. Sendo assim, nós precisamos ser expertos nessa escolha. Se você escolher a ferramenta errada, e ela pode ser errada em 2 sentidos. Ela pode estar errada em relação ao momento do grupo ou em relação ao que ela desperta, certo? Se você escolher, por exemplo, uma ferramenta de desenvolvimento na hora que é de integração, o grupo não vai entrar, ele vai entrar em resistência. Se você quer trabalhar o seu objetivo é despertar a consciência da necessidade do feedback, e você aplica uma dinâmica de trabalho em equipe, você não vai conseguir fazer conexão. A escolha das ferramentas, depois de definido todo aquilo que a gente já viu, né? Tudo que a gente já viu, ela é, eu diria, que o principal ponto. Se você errar na escolha da ferramenta, você não vai atingir os objetivos que você deseja, certo? Então, ter expertise na escolha da ferramenta é fundamental, ok? Ao escolher a ferramenta, temos que levar em conta, além do tema que desejamos trabalhar, o momento em que o treinamento se encontra, pois cada fase do treinamento requer ferramentas próprias. Exatamente o que eu acabei de falar para vocês, né? Quer dizer, existem ferramentas de aquecimento e integração, existem ferramentas de desenvolvimento, existem ferramentas de alinhamento e contratação e existem ferramentas de aplicação, certo? Claro, nós não vamos conseguir aprofundar aqui porque é muito conteúdo, né? Já estamos aí há quase 1h30, né? Eu não vou conseguir aprofundar nas ferramentas, mas você precisa ter esta clareza. Cada momento tem a sua ferramenta específica própria e as ferramentas, elas precisam levantar, suscitar, mobilizar aquilo que você deseja trabalhar. Como treinadores, coaches de líderes, nós necessitamos conhecer e dominar várias ferramentas, para que a gente possa lançar mão da ferramenta certa em nossos processos de desenvolvimento. Quarto passo, agora sim você vai fazer a engenharia do treinamento. Só agora você vai estruturar o treinamento.
Definido o programa, o público, a carga horária, o aporte teórico e as ferramentas, agora chegou a hora de estruturar seu treinamento. É exatamente neste ponto que muitos treinadores falham, né, e coaches, e afetam profundamente os resultados do trabalho. Nesta etapa, nós precisamos definir o passo a passo. Lembrando que todo treinamento vivencial necessita percorrer aquelas 4 fases de desenvolvimento do grupo para ser eficaz: alinhamento e contratação, integração e aquecimento, desenvolvimento, aplicação e fechamento. Agora eu quero apresentar para vocês, então, uma estrutura básica de um treinamento, certo? Vamos lá. Vocês já fizeram todo o planejamento, certo? Já definiram um público, tema, aporte teórico, ferramentas, já fizeram a engenharia, já estipularam lá o que vocês vão fazer, como é que vocês vão fazer. Agora eu quero dar uma estrutura base aqui para vocês. Inicie um treinamento sempre se apresentando, certo? Sempre a gente inicia se apresentando. Logo na sequência, apresente os objetivos e programa do treinamento. Solicite uma breve apresentação dos participantes. Aplique uma ferramenta de alinhamento de expectativas. Elabore o contrato de trabalho com o grupo. Faça uma dinâmica de integração e aquecimento já voltada para os objetivos do treinamento. Vejam, até aqui, até o elabore o contrato com o grupo, nós estamos trabalhando na fase de alinhamento e contratação. A partir daqui, nós entramos na fase de integração e aquecimento. E nós vamos utilizar uma dinâmica, uma vivência, para integrar o grupo e aquecer já para os objetivos do treinamento. Comece a trabalhar depois disso, Então, vejam, aqui, até aqui eu estava na fase 1, alinhamento e contratação. Aqui é fase 2, integração e aquecimento. Agora nós entramos na fase 3. Como trabalhar os temas... Deixa eu tomar uma aguinha. Comece a trabalhar os temas propostos. Entramos aqui na fase de desenvolvimento. Escolha, no mínimo, 2 ferramentas para cada tema. E lembre-se de sempre percorrer o ciclo da aprendizagem vivencial. Atividade, análise, aporte teórico e conexão. Você precisa dominar isso, certo? Pois é exatamente aqui que o aprendizado e as transformações acontecem. Saber trabalhar com o processo vivencial de aprendizagem é saber escolher a ferramenta certa, aplicar, saber conduzir a análise, fazer as perguntas certas, fazer as perguntas certas de conexão e saber fazer o fechamento teórico, ok? Após trabalhar os temas propostos, utilize uma ferramenta de aplicação. Aqui nós já estamos indo para o fechamento, certo? De aplicação para garantir que os resultados serão postos em prática. Finalize o treinamento com uma ferramenta de avaliação, de autoavaliação e avaliação do treinamento realizado. Esta estrutura que eu acabei de apresentar para vocês, ela se aplica a todo o treinamento, independente da carga horária, respeitando-se, é claro, o formato de cada trabalho. A única diferença é que em treinamentos acima de 8 horas, aonde se trabalha em módulos, a partir do segundo módulo, não se trabalha mais a fase de alinhamento e contratação, pois essa já foi realizada no primeiro módulo, certo? Então, quando você está realizando um treinamento de mais de 8 horas, aonde você vai fazer em mais de um módulo, com espaço entre um módulo e outro, né? Quando você for para o segundo módulo, você já não vai mais fazer a fase de alinhamento e contratação, porque isso você só faz no primeiro módulo, certo?
Nos módulos intermediários, a fase de aplicação, fechamento e avaliação, ela modifica um pouco. Nos módulos intermediários, você sempre vai fazer a aplicação, você sempre vai fazer uma avaliação do módulo naquele momento e um fechamento. No final, no último módulo, aí sim. Agora você vai fazer a aplicação também, né, do que foi trabalhado neste módulo. Só que o fechamento e a avaliação agora é do treinamento completo, certo? São essas questões que modificam ao longo, né, dependendo de qual é o tamanho. E qual é a estratégia perfeita, então, vamos lá, para você vender o seu primeiro treinamento, né? Até agora nós estávamos vendo como é que você estrutura, como é que você monta, como é que você faz, né? Lembram que eu mostrei lá no início para vocês? Este é um nicho extremamente lucrativo, extremamente investidor, mas ele não admite mediocridade, certo? Ou você é bom ou você tá fora, certo? Então, por isso que nós vimos toda essa parte técnica. Até agora a gente viu parte técnica, né? De como é que você estrutura. Porque se você estruturar errado, o seu workshop, o seu treinamento não vai ter resultado, certo? Mas agora vamos conversar sobre uma parte mercadológica. Como é que você vende o seu primeiro treinamento? Primeiro, construa a sua autoridade e venda sem vender. Vamos lá. Eu quero te apresentar aqui. Esta é uma das estratégias, certo? A estratégia dos workshops. Uma questão que você precisa ter clara, se você quer trabalhar com empresas. Primeiro, você tem que ter um posicionamento adequado. O que é um posicionamento adequado? Primeiro, você precisa falar a linguagem das empresas. Você precisa se posicionar nas suas mídias de uma forma adequada, certo? Mas você necessita ter, a Arlene que está aqui, é a Arlene que já é a nossa aluna, é isso, né, Arlene? A Arlene pode dar o depoimento dela aqui para vocês. A estratégia do workshop, ela te posiciona, ela constrói a sua autoridade e ela faz você entrar dentro das empresas. A Arlene está aplicando exatamente essa estratégia, né, Arlene? E a Arlene começou a fazer os workshops, já tem tido grandes feedbacks e já está começando a ser solicitada, né, para realizar trabalhos dentro das empresas. Qual é a estratégia, então, para você vender o seu primeiro treinamento? A grande sacada que você tem que ter é o seguinte: quanto antes o seu nome chegar, o seu nome deve chegar primeiro que você nas empresas, certo? E como é que o seu nome chega antes de você? Você fazendo as estratégias offline dos workshops, né? Você precisa realizar um workshop de vendas. Aqui, deixa eu esclarecer. O que é um workshop de vendas? Não é um workshop que você vai lá e vai ficar vendendo. É um workshop que trabalha um tema extremamente relevante, importante para a sua audiência, para os seus clientes potenciais, certo? Mas ele abre a necessidade da continuidade, certo? Lembram que eu disse para vocês, workshops, eles não desenvolvem competências, eles ampliam o nível de consciência para a mudança. Então, você tem que ter pronto e realizando um belo workshop de vendas. A partir deste workshop, essas pessoas que estão aqui neste workshop aberto, e você pode realizar tanto o workshop aberto como já vender para as empresas, certo? Mas vamos falar aqui na estratégia de posicionamento de mercado. Você vai realizar workshops abertos, sozinho ou em parcerias. Nestes workshops vão vir líderes de várias empresas. Estes líderes vão abrir as portas da empresa para você. Porque com este grupo aqui, em 4 horas, se você fizer o workshop certo, no final eles vão estar dizendo, todo mundo lá na empresa tinha que escutar isso. Nossa, foi pouco tempo, a gente tinha que aprofundar mais. E aí você vai dizer, perfeito, é isso mesmo, né?
Então, me fale quem é a pessoa lá da sua empresa, que eu vou lá visitar para que a gente realize este trabalho lá dentro. Ou que a gente possa dar a continuidade deste trabalho. Então, são esses líderes que vão te apresentar para o RH, para o empresário. Não é você batendo na porta. Você percebe que você chega de um jeito totalmente diferente? Você chega já com uma autoridade. Porque não é você indo lá batendo. É estes líderes dizendo, eu fui num workshop que foi maravilhoso. Acho que vale a pena a gente trazer esse trabalho aqui para dentro da empresa. Aí você vai marcar uma reunião na empresa. Aí você, claro, precisa saber realizar uma reunião estratégica de vendas. Aonde você vai fazer o diagnóstico. Lembram da reunião que a gente conversou? É exatamente essa aqui. Se você conduzir bem, a empresa vai te pedir, vai te solicitar um projeto, uma proposta de treinamento. E aí você vai fazer uma proposta diferenciada e você vai entrar e vai realizar. Realizou, você vai fazer reuniões de feedback. Ou pode ser que você vá vender neste primeiro momento para a empresa este mesmo workshop. Isso acontece muito. A empresa envia 1, 2 líderes, eles gostam, levam eles para a empresa diz, agora nós queremos fazer isto aqui dentro da empresa para todos os nossos líderes. Perfeito. Se você utiliza o workshop certo, você tem um diagnóstico dessa empresa. E aí você já vai colocar na sua proposta a reunião de feedback. Na reunião de feedback, você vai entregar um relatório para a empresa, né? E você vai conduzir de uma forma que você vai vender a continuidade, sem sombra de dúvida. Porque nessa reunião de feedback, você não está mais falando de teoria. Você está falando daquele grupo, daquela empresa. Ok? Esta é a estratégia perfeita. Quer se posicionar no mercado de forma diferenciada? Você quer realmente criar autoridade e que as portas das empresas se abram para você? Trabalhe com workshops. Trabalhe com workshops o seu posicionamento. Nos workshops, você vai entrar dentro das empresas, você vai vender seus processos de coaching individual e você vai vender a continuidade dos treinamentos para esses mesmos grupos. Nós temos vários alunos que vendem vários workshops depois para o mesmo grupo, que vendem treinamentos depois para o mesmo grupo, ou que entram nas empresas e aí vendem dentro das empresas. Lembram que eu contei para vocês lá no início que quando eu comecei, essa foi a grande estratégia que eu usei, né? E que até hoje, né, ela funciona muito bem, que é você faz trabalhos abertos, vem líderes das empresas e esses líderes te levam para dentro da empresa. E aí você começa os trabalhos em company, ok? E como fechar rapidamente seu primeiro contrato com a certeza de entregar excelentes resultados? Primeiro, você precisa ter treinamentos prontos para serem replicados. Domine a metodologia vivencial. Este é diferencial. Este é o seu diferencial. Lembra daquela história? Seja parecido o suficiente para ser confundido. Quer dizer, tenha no seu portfólio treinamentos. Mas seja diferente o suficiente para ser contratado. E a diferença está na metodologia vivencial. Ok? E conte, né, com a orientação para fazer a coisa certa. Saiba fazer a coisa certa. E é isso que você terá acesso na formação de trainer de líderes que eu quero te apresentar agora, que é a nossa formação, aonde nós ensinamos você a trabalhar com treinamentos e workshops vivenciais. E além de nós te ensinarmos a trabalhar, você nesta formação já tem um treinamento pronto de 24 horas, 2 treinamentos de 8 horas e 2 workshops para você estudar e aplicar. São 5 produtos que você já tem pronto aqui. É uma formação completa, construída com base em mais de 20 anos, né? Atendendo empresas e desenvolvendo líderes.
A melhor oportunidade para estar 100% preparado para atrair o cliente ideal, entregar resultados e gerar faturamento recorrente. Lembram que eu disse para vocês? Este é um mercado muito carente de bons profissionais, que investe muito, mas que exige resultados, né? E se você, então, quer ter a garantia de que você vai iniciar fazendo a coisa certa, né? Este é o convite. Nós temos uma formação aonde nós te ensinamos o que já foi centenas de vezes testado e aprovado, ok? A formação ela é online, com aulas gravadas, templates, modelos, ferramentas de condução específica e, o mais importante de tudo, vocês têm 3 meses de acompanhamento e orientação. Vocês têm 3 meses do meu acompanhamento e orientação. Então, vocês aprendem tudo, vocês têm um treinamento de 24 horas pronto, 2 de 8 horas pronto e 2 workshops de 4 horas pronto. Mas, vocês, além disso, têm o meu acompanhamento e orientação por 3 meses em grupo de WhatsApp, num grupo exclusivo do WhatsApp, né? E através de mentorias ao vivo uma vez por mês, ok? São 5 serviços prontos. E outra questão bem interessante que vocês têm aqui na formação, porque vocês vão utilizar. Eu disponibilizo para vocês um assessment de levantamento de perfil comportamental gratuito para vocês utilizarem em treinamentos, certo? E workshops. Não é um perfil comportamental para você utilizar em coaching individual e coaching de grupo, certo? Ele é específico para treinamentos, certo? Que ele funciona muito bem e ele é gratuito, porque a maioria dos levantamentos de perfil comportamental, eles são pagos, né? Porque são através de plataformas. E qual é o investimento para você ter acesso, né, a esses serviços prontos? Há 3 meses de mentoria e acompanhamento, né, meu, e modelos e conteúdos. Seu investimento para ser um trainer de líderes será de apenas 12 vezes de R$ 199,70 ou em pagamento único de R$ 1.997. Vamos lá, vamos fazer algumas contas. Você achou investimento alto? Pois faça as contas. Um treinamento de 8 horas você pode faturar até R$ 4.000. Certo? Colocando aí uma média de mercado de R$ 500, com um treinamento apenas de 8 horas, você já faturou R$ 4.000. Ou, se você fizer um único workshop, que o valor é R$ 2.000, né? Você já tirou o investimento que você realizou. 8 horas vezes 500, né? A hora, um valor médio de mercado, né? Este é o cálculo. Um treinamento de 16 horas, você pode faturar até R$ 8.000. Um workshop de 4 horas, você pode faturar até R$ 2.000. Então, vamos imaginar que, com essa formação, você venda no primeiro mês aí, um workshop, você já tirou investimento. Daí para frente, tudo é lucro. Certo? E tenha certeza que você não vai vender apenas um workshop. Na formação de trainer de líderes, você recebe pronto e validade, isso aqui é extremamente importante. Você recebe um treinamento, que tá errado, não é treinamento de 16 horas, desculpa. É um treinamento de 24 horas, aonde nós trabalhamos os conceitos de base na liderança. Este é o treinamento que eu utilizo em todos os meus clientes. Certo? Quando eu começo, que é aonde a gente trabalha os conceitos de base, que sem aqueles, nenhuma competência se instala. 2 treinamentos de 8 horas, 2 workshops de 4 horas, certo? Uma possibilidade de faturar até R$ 16.000 com uma única execução de cada serviço. E aqui, antes de eu entrar nos bônus especiais, para quem entrar neste momento, eu quero te explicar uma coisa que é extremamente importante. Quando eu falo que eu entrego os treinamentos e os workshops prontos, de verdade eles são prontos. O que isso quer dizer?
Você tem todo o passo a passo, você tem a ficha técnica com o detalhamento, você tem uma videoaula onde eu explico tudo o que pode acontecer, como é que você lida, como é que você faz. Você tem todos os PowerPoints apenas para modificar, tirar minha logo e colocar a sua. E por que eu faço isso? Por que eu libero, né, disponibilizo para vocês os treinamentos e workshops que eu uso nos meus clientes? Porque eu sei que a grande maioria de vocês já investiu muito e ainda alguns de vocês talvez ainda não tenha tido retorno. Então, neste momento, eu sempre digo para os nossos alunos, né? Eu digo, olha, neste momento, estuda e aplica. Depois você modifica, porque eu sei que criar workshops, criar treinamentos não é algo tão fácil, né? Hoje, para mim, é extremamente fácil, mas é extremamente fácil porque eu tenho mais de 20 anos fazendo isso. Mas no início, eu sei que não é fácil. A gente demora muito tempo buscando o aporte teórico, a gente demora muito tempo entendendo e buscando qual é a ferramenta, e ainda a gente corre o risco de não ficar bom, né? De não ficar na estrutura adequada. Então é por isso que eu disponibilizo tanto os workshops quanto os treinamentos, eu disponibilizo eles prontos, para vocês realmente estudarem e aplicarem. Depois que você já estiver faturando, depois que você já tiver recuperado todo o investimento que você fez até hoje, aí sim você começa a criar os seus, ok? Então é por isso que quando eu digo que eu disponibilizo eles prontos, eles estão prontos mesmo. Você não vai gastar um minuto planejando. Você vai gastar seu tempo estudando, vendendo e aplicando, ok? Então vamos lá. E quem garante então a vaga hoje, né, ainda recebe o treinamento Estratégias de Abordagem e Venda para Empresas. Este é um treinamento que eu ensino para vocês. Como é que vocês fazem as parcerias, como é que vocês fazem as vendas, as estratégias passivas e ativas de vendas, como é que você trabalha as suas mídias sociais, como é que você elabora seu portfólio, né? Quer dizer, todo este início de como é que você começa. Este é um treinamento que ele custa R$ 497. E quem garantir a vaga agora ainda recebe um workshop pronto de inteligência emocional. Este é um dos temas também extremamente requisitados pelas empresas. Você pode adquirir esse workshop sozinho. Só que se você adquirir ele sozinho, o valor dele é R$ 797, certo? Mas aqui dentro da formação, neste momento, para esta campanha, você vai receber tanto as estratégias de abordagem e venda para empresas, quanto o workshop de inteligência emocional pronto, 100% gratuitos. Então você tem aí um bônus de R$ 1.294. Portanto, se você deseja dominar as competências técnicas, comportamentais e comerciais, ter acesso a 6 serviços prontos para serem replicados em menos de 30 dias, porque você tem aí um treinamento de 24 horas, 2 treinamentos de 8 horas, e neste momento, se você adquirir, você ainda tem 3 workshops prontos. Contar com a minha orientação e acompanhamento por 3 meses, eu realmente considero que isso faz a grande diferença, né? Porque uma coisa é você estudar sozinho, outra coisa é você estudar e poder ir tirando as suas dúvidas no grupo do WhatsApp, e outra coisa é você vir ter 3 meses, 3 mentorias técnicas comigo, né? Em grupo, aonde você pode trazer seus cases, aonde você pode trazer seus projetos, e ter a minha orientação pessoal. Economizar R$ 1.294 e elevar seu faturamento para um novo patamar, a hora é agora. Clique no link abaixo e garanta a sua vaga. Para a formação
de trainer de líderes. Como eu comentei, estes bônus, neste momento, né, eles são disponíveis apenas para esta campanha. Deixa eu voltar aqui, deixa eu parar de compartilhar o slide. Então, se você realmente deseja ir para um outro patamar, se você deseja trabalhar com workshops, com treinamentos, se você deseja ter um workshop, um treinamento de 24 horas pronto, 2 treinamentos de 8 horas e 3 workshops prontos para você estudar, vender e aplicar, a hora é agora. E além disso, ter o meu acompanhamento e a minha mentoria por 3 meses, num grupo exclusivo do WhatsApp e uma mentoria técnica em grupo por mês. Então, se você realmente deseja me ter ao seu lado por 3 meses e deseja alavancar a sua carreira ainda este ano, a hora é agora. Tô te esperando do lado de cá. Um grande abraço, tchau!